Corinthians e Atlético Paranaense ficam no empate por 1-1 pelo Brasileirão neste domingo. Empate que o Corinthians conquistou de forma suada, muito suada, e que assim, nem merecia ter conquistado esse ponto, né? Então vamos falar sobre isso, sobre o empate, sobre as atuações e sobre esse ponto que vai ser importantíssimo para a sequência do Corinthians na temporada e no Brasileirão. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, primeiro sobre o jogo, cara, o Atlético teve confortável durante toda a partida, tá? Até o empate do Corinthians, óbvio, né? Mas até mesmo no 0-0 o Atlético estava muito confortável jogando. Muito confortável, porque o Corinthians não sabia atacar o Atlético, né? Era presa fácil no ataque e na defesa deixava muitos espaços, né? Muitos espaços, estava muito descompactada, estava muito desorganizada a defesa. Então o Atlético chegou muito, finalizou muito, deu trabalho para o Donelli, que fez uma ótima partida. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco também. Mas sobre o jogo, assim, muito confortável. Primeiro tempo, o Atlético merecia sair vencendo por 1-0. Estava até empatando, né? Até o último lance do primeiro tempo. Conseguiu fazer um gol com o Christian de cabeça. Resultado justo, para não dizer que seria mais, né? No segundo tempo, a gente se cria expectativa com a entrada do Coronado, de mudança no time, né? De mudar a postura da equipe, o que não acontece. O Atlético volta melhor ainda, né? Mesmo com o Coronado em campo, e tem chances para fazer 2-0, 3-0, né? Se não fosse trave, se não fosse o Donelli, se não fosse perder chances claras, poderia ter feito 2-3, e aí cai no imprevisível do futebol, né? Cai no imprevisível do futebol, bola aos 46, acho, do segundo tempo, o Garro bate uma falta espetacular, que nem fez uma partida boa o Garro, né? Jogou mal o Garro mais uma vez, mas bateu a falta de uma forma espetacular, a bola toca na trave, volta no Kaká, que faz o gol, dessa vez a favor, né? Kaká é muito artilheiro, tanto a favor quanto contra. Consegue fazer um gol importantíssimo, lei do ex, inclusive, né? Veio do próprio Atlético. E mesmo depois do 1-1, o Atlético teve uma chance claríssima, né? Claríssima, com o Mastriani que não alcançou a bola. Poderia ter feito 2-1 ainda, mas o jogo acaba empatado, prejuízo grande para o Atlético e um ponto conquistado para o Corinthians, né? Um ponto conquistado e muito conquistado, porque não mereceu vencer o jogo, nem empatar em nenhum momento do jogo, nenhum momento da partida, né? Foi pior durante todo o jogo, muito mal coletivamente, individualmente falando também. Individualmente falando também. Assim, é um ponto que dá alívio, mas não pode deixar a preocupação de lado, né? Porque a gente ainda está na zona de rebaixamento. Foi o melhor que poderia acontecer na circunstância que aconteceu, né? Tava 1-0 fora de casa, jogando muito mal, achar um gol e sair com um ponto, não dá para reclamar, né? Mas dá para reclamar muito da atuação e da fase do Corinthians, que segue péssima. Não é como perde, não é porque perde os jogos, né? É como perde os jogos, né? Porque ia emendar a segunda derrota consecutiva sendo uma presa fácil pro adversário, né? Empatou contra o São Paulo em casa, já jogando pior. Perdeu no Internacional jogando muito pior e agora estava jogando muito pior com o Atlético também e conseguiu um empate. Assim, é de se comemorar, mas a ponto, né? Agora já é pensar no jogo contra o Cuiabá na quarta-feira. Sobre atuações individuais, cara, primeiro o Donelli, né? Segundo jogo dele como titular do Corinthians consecutivamente, para dar sequência, né? Já saíram notícias que o Carlos Miguel fechou com o Nottingham Forest, já trocou documento e tudo mais, então já está à beira de ser oficializado a saída do goleiro do Corinthians, então o Donelli é o cara para assumir a vaga agora, né? O Corinthians está buscando goleiros no mercado, acho que tem que buscar mesmo, mas o Donelli fez uma partida ótima contra o Atlético, ótima. Me passa a segurança necessária? Ainda não. Ainda não. Ainda porque eu acho que ele tem potencial, talvez, para suprir essa falta na meta corintiana. A saída do Cássio, que era o maior ídolo da história do Corinthians, né? Que é o maior ídolo da história do Corinthians, na minha visão. E depois o Carlos Miguel, que estava para assumir esse posto e era um goleiro para 10 anos, né? Porque era um goleiro muito bom, é um goleiro muito bom. E agora sobrou no colo do Donelli, que a gente tem que ver como é que ele vai se desempenhar, né? Fez um ótimo jogo. Se não fosse ele, o Corinthians teria perdido o jogo, né? Porque já no final ali, na hora que saiu o gol do Corinthians, já estaria 2-0, 3-0, né? Então não conseguiria esse ponto. Ele foi importantíssimo sim, mas não é um goleiro que ainda passa confiança, né? Tem alguns lances que ele vai mal para a bola, tem algumas saídas que ele não vai tão confiante, assim, que ele não tá convicto do que ele quer fazer. Com a bola nos pés ainda é muito inseguro e muito ruim mesmo. Precisa trabalhar a saída de bola com os pés o Donelli, né? Coisa que o Cássio fazia bem, né? Em reposição, pelo menos. Não tanto em passe, mas em reposição. E o Carlos Miguel com o pé também era excepcional, né? Muito bom o Carlos Miguel com o pé. E é um defeito que o Donelli tem, então tem que melhorar isso aí também
para passar mais confiança. Acho que ainda ele não passa confiança nem para ele, porque as ações dele ainda são inseguras, apesar de a maioria das vezes ele acertar, né? Porque acertou mais do que errou, até por isso foi bem. Não passa confiança pro time também, não passa confiança pra torcida, então precisa de mais maturação, né? Precisa de mais tempo como titular, mais testagem também, para ele pegar confiança, pra gente saber se ele é o cara que vai assumir a meta corintiana ou a gente vai ter que ir atrás de outro goleiro. Eu acho que vai ter que ir atrás de outro goleiro por enquanto, mas tem que ver como é que o Donelli vai se desenvolver. Léo Maná foi titular, gostei da partida dele, acho que ele saiu até por cansaço também, não sei qual foi o motivo dele sair, mas achei que foi uma partida boa. Acho que tem que ter sequência, é um menino, né, da base, foi muito bem nas categorias de base, tá demorando ter essa chance com sequência, né, no time titular, agora com o Fagner machucado, acho que ele é uma alternativa melhor que o Mateuzinho, que foi reserva, né, que entrou e entrou mal, né, mais uma vez. Então acho que tem que ter sequência do Léo Maná. A deficiência em elenco hoje ficou bem clara, né, bem clara, com as entradas de Arthur Souza, de Kaique, né, de meninos que ainda são muito jovens, têm pouca experiência no profissional, tem 2, 3 jogos cada um. E para você ver como o Pedro Raul não tem nível para jogar no Corinthians, né? Ainda mais como titular, né? Para você ver a falta que o Yuri Alberto faz no time. O Wesley e o Mosquito estão disputando para ver quem tá jogando mais. Jogando menos, na verdade, né? Jogando pior. Porque tá inacreditável, né? A briga dos dois durante o jogo é pra ver quem errava mais, né? O Mosquito na direita e o Wesley na esquerda. O Wesley cada vez pior. Cada vez pior. É uma joia corintiana. Acho que essa especulação de mercado vai vendendo, vai vender, vai vendendo, vai vender. Pode estar mexendo com a cabeça dele. Tá tirando o foco do menino. E isso pro time tá sendo péssimo, né? Porque ele que era uma das válvulas de escape, que era um das poucas alegrias que o torcedor tem em ver dentro de campo, tá errando tudo, né? Erra cruzamento, erra drible, erra X1, não consegue chutar bem no gol. Impressionante a fase do Wesley. Impressionante. Ele acerta 2 a cada 10 lances. Impressionante. E o Mosquito é tecnicamente limitado, né? Aí é outro problema, né? Ele tem um teto técnico que se ele não estiver voando e se o time não estiver voando, ele vai fazer partidas como essa, né? De limitação técnica. Então, aí sobra para Arthur Souza, sobra para Kaique, que são meninos, mas tem que jogar na fogueira porque o que está sendo apresentado dentro de campo é melhor na dúvida do moleque, né? E eu concordo muito. Acho que se eu fosse o Antônio Oliveira, eu teria colocado antes, inclusive, os meninos. Porque do jeito que tava péssimo. Para você ver como a gente é fraco de elenco, como faltam peças, né? Como o Yuri fez falta hoje, estando suspenso, como o Corinthians precisa buscar mais pontas no elenco, né? Tá sem o Romero também por conta da Copa América, mas não é um nome que ia resolver, na minha visão, né? Então precisa ir atrás, precisa melhorar o elenco para conseguir sonhar com coisas melhores. Acho que atuações não tem muito o que se destacar, nem muito o que se falar mal. Acho que os jogadores estão indo mal, tanto por individualidade quanto pelo esquema, né? O Antônio Oliveira não tá conseguindo fazer esse time jogar de jeito nenhum, tá cada vez mais madura a demissão dele, se continuar desse jeito, né? Tá amadurecendo e logo, logo ele cai, né? Logo ele cai. Se continuar assim, logo, logo ele cai. Continuo com a opinião que não tem que cair ainda, mas, cara, tá sendo salvo por detalhe, né? Contra o São Paulo era pra ter perdido, hoje era pra ter perdido. Contra o Atlético Goianiense lá atrás, perdeu a chance de vencer uma partida importante. E agora no próximo jogo enfrenta o Cuiabá dentro de casa na quarta-feira, às 8 horas da noite, dentro da Neoquímica Arena, e tem que vencer. Qualquer outro resultado nesse jogo é para você pensar em demissão dele sim. É para ganhar o jogo. Não tem. Ah, mas o Cuiabá, não quero saber. Para mim é confronto direto em dois que vão brigar contra o rebaixamento. O Cuiabá tá um pouco mais acima, mas na minha visão vai brigar contra o rebaixamento na sequência do campeonato. Então tem que ganhar esse jogo, sem mais nem menos, né? Sem mais nem menos. Mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo, sobre esse empate suado, ponto valioso, apesar da péssima exibição e não ter merecido o resultado. Mas quero saber o que você achou, deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.